Olá, meus caros alunos, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, dando continuidade aos nossos estudos do direito civil, em especial o direito das sucessões, né? No nosso último vídeo, eu apresentei algumas características gerais da sucessão para vocês, né? E nesse vídeo agora nós vamos fechar a questão das características gerais falando sobre a sucessão do companheiro, da companheira, que está lá no artigo 1790, e algumas questões importantes, pontuais, sobre a administração da herança. Tá? Então, em primeiro lugar, né, falando sobre a sucessão dos companheiros, nós temos que mencionar que o artigo 1790 do Código Civil, ele apresentou uma redação sobre o tratamento sucessório aos companheiros e às companheiras um pouco diferente daquele tratamento sucessório que o cônjuge possui. Então nós temos uma regra específica de sucessões no Código Civil para o cônjuge, que está lá no artigo 1823, e nós temos uma regra que está no 1790 do Código Civil, a sucessão do companheiro e da companheira. De forma que o legislador brasileiro tratou de forma diferente tanto a sucessão dos companheiros quanto a sucessão das pessoas que são casadas, dos cônjuges. Isso gerou uma discussão muito grande, né? Uma discussão doutrinária e jurisprudencial, culminando no julgamento do recurso extraordinário número 878-694 do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Então, as regras que foram definidas para a sucessão do companheiro, do artigo 1790, são consideradas inconstitucionais, porque tratam o companheiro ou a companheira de forma diferente do cônjuge. Então, o legislador, mesmo dispondo de forma diversa sobre a sucessão dos companheiros, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tratamento ao companheiro deve ser o mesmo tratamento que o cônjuge no caso de sucessão. Ora, se sobre o regime patrimonial nós já temos situações semelhantes na relação entre companheiro e cônjuge, se em diversas relações perante o INSS, como relações previdenciárias, nós já temos tratamento semelhante do companheiro e do cônjuge, então o direito sucessório, tratando de forma diferente companheiro e cônjuge, ele acabou cometendo uma inconstitucionalidade que já foi consertada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, 1790, se vocês pegarem o Código Civil, vocês vão verificar que ele não foi revogado, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que depende agora do Poder Legislativo revogar. O Supremo Tribunal Federal declarou pela sua inconstitucionalidade. Mas então, o que tratava esse 1790 do Código Civil? Ou do que trata ainda, porque teoricamente, mesmo sendo considerado inconstitucional, ele ainda está vigente. Mas o 1790, ele trata de que a sucessão do companheiro ou da companheira depende apenas dos bens que foram adquiridos de forma onerosa durante a constância da união estável. Ora, nós sabemos que no contrato de convivência, os companheiros podem optar por criar contratos com regimes patrimoniais dos mais diversos. E o legislador, no caput do 1790, definiu que a participação sucessória do companheiro só se daria apenas com relação aos bens onerosos adquiridos durante a constância da união estável. E a divisão desses bens é bem mais complexa do que a divisão da esposa ou do marido, no caso do casamento. Por quê? Porque o legislador criou quatro regras diferentes, que estavam nos incisos do 1790, definindo casos em que, o companheiro concorria com os filhos dele, companheiro sobrevivente, e do companheiro falecido. Outra hipótese, no inciso 2, em que o companheiro concorria com os filhos do
companheiro falecido, né? Outra hipótese em que o companheiro concorria com outros parentes sucessíveis, e por fim, a situação em que não havia nenhum parente sucessível. Né? Então nós temos que, se o companheiro concorresse com descendentes dele, companheiro, e do autor da herança, a divisão da herança seria feita por partes iguais. Né? Então se nós tínhamos, por exemplo, 3 descendentes, tá? E nós dividiríamos então a herança em 4 partes. Por que 4 partes? Porque nós pegaríamos uma parte da herança para cada um dos descendentes e uma quarta parte para o companheiro sobrevivente ou companheira. Né? Então, nós tínhamos que, sucedendo o companheiro com relação apenas aos bens adquiridos de forma onerosa depois da constância ou da vigência da união estável. Tá? Então, a divisão era feita em partes iguais. Tá? Se o companheiro estivesse concorrendo com herdeiros apenas do autor da herança, a divisão englobaria uma fórmula um pouco diferente. Por quê? Cada herdeiro, né, voltando à mesma hipótese, 3 herdeiros, né, e o companheiro, cada descendente, né, do autor da herança, ele teria direito a uma parte que teria que ser equivalente ao dobro da parte do companheiro. Então, numa situação hipotética em que 2 pessoas viviam em união estável, tá? Uma dessas pessoas veio a falecer, deixando 3 filhos biológicos, que não são filhos do companheiro supérstite, a divisão da herança teria que ser feita então, né? Uma parte para o companheiro supérstite e a parte do companheiro deveria ser o dobro da parte dos herdeiros. Então, uma parte para o companheiro, 2, né, para um herdeiro, 2 para o outro e 2 para o outro. Então, nós dividiríamos a herança em 7 partes. Tá? Íamos pegar 2 partes para cada um dos herdeiros, né, e uma partinha para o companheiro sobrevivente. Né? Isso aí nem era o mais absurdo, né, que nós víamos no 1790. A pior situação era a divisão do patrimônio com outros parentes suscetíveis. Por exemplo, né, se o companheiro que conviveu a vida toda com o falecido, né, e esse falecido, companheiro falecido, deixou, por exemplo, um primo, né, o companheiro deveria dividir a sua herança com esse primo. Olha só que coisa estranha. O companheiro teria direito, né, a parte apenas da herança, né, tendo que repartir com outros herdeiros suscetíveis quaisquer que sejam, seja depois, né, não sendo descendentes, sendo ascendentes, colaterais, né, e aí colaterais até o 4º grau. Tá? E por fim, o companheiro só herdaria todos os bens deixados pelo companheiro falecido, né, caso o companheiro falecido não tivesse descendentes, ascendentes, né, ou colaterais até o 4º grau. Muito bem, dando continuidade, né, vamos passar agora para a herança e a administração da herança. Né? Bom, nós sabemos que quando uma pessoa vem a falecer, ela deixa um conjunto de bens, né, que eu já comentei com vocês que tem o nome de espólio. Né? Esse conjunto de bens e direitos, eles serão destinados aos herdeiros. Entretanto, é necessário que nós verifiquemos quem efetivamente são esses herdeiros, qual é efetivamente esse patrimônio, se existem dívidas, se não existem dívidas, tá, mas e até verificarmos tudo isso, né? Como que fica a administração e a organização de todos esses bens? Primeira informação importante que nós temos é que todo esse conjunto de bens, por força do artigo 80 do Código Civil, é considerado como se fosse um bem único. Tá? Então, esse conjunto de bens, essa universalidade, que nós chamamos de universalidade de direitos, tá? Ela é considerada como se fosse um todo unitário até que se realize toda a partilha. Tá? Isso tem alguma implicação, né, do porquê considerar esse conjunto de bens como um todo unitário? Sim, né, porque todos os herdeiros têm direito sobre esse conjunto de bens. Independente se a quota parte dele é maior ou menor, o direito de propriedade ele vai se
deverá ser administrado como nós administramos um condomínio, por exemplo, né? Quando nós temos duas ou mais pessoas proprietárias de uma mesma coisa. Tá? Então, a primeira coisa importante que nós temos que levar em consideração é que quando uma pessoa vem a falecer, esse conjunto de bens que é deixado para os seus herdeiros tem que ser administrado pelos próprios herdeiros, né? De preferência o cônjuge sobrevivente, tá? Tratando-os como se fosse um bem só, tratando-os como se fosse um todo unitário. Tá? E os herdeiros são obrigados agora a organizar, a pagar algumas dívidas, caso isso seja possível, né? Lembrando que as dívidas de velório, as dívidas de enterro, essas dívidas elas são dívidas que o espólio tem a obrigação de pagar, né? É com o patrimônio do espólio. Tá? Os herdeiros, eles não vão pagar dívidas do autor da herança com o seu patrimônio pessoal. Você já deve ter ouvido aquela expressão assim, a pessoa faleceu e deixou apenas dívidas para os seus herdeiros. Olha, os herdeiros são obrigados a pagar as dívidas, mas com o patrimônio do autor da herança e não com o seu patrimônio pessoal. Tá? Os herdeiros não vão responder por encargos que sejam superiores ao encargo da herança. É claro que nós temos situações em que os herdeiros acabam pagando com o seu patrimônio próprio para não perder o bem. Por exemplo, uma pessoa que, quando estava viva, fez um contrato de alienação fiduciária, adquirindo um veículo, por exemplo. Né? Pagou duas prestações e veio a falecer. Bom, é claro que, nesse caso, os herdeiros não são obrigados a terminar de pagar as prestações. Entretanto, o veículo tem que ser devolvido, né, ao alienante. Tá? E os herdeiros vão ficar sem o patrimônio, né, óbvio. Tá? Se eles assim o quiserem, se eles quiserem ficar com o carro, é claro que eles vão ter que assumir a dívida, mas com o seu patrimônio pessoal e não com o patrimônio da herança. Tá? Isso até é interessante falarmos sobre isso, porque caso o herdeiro queira vender a sua parte na herança, que são negócios jurídicos muito comuns, né? O autor da herança faleceu e o herdeiro fala assim, não quero ficar com a herança, eu quero transferir, eu quero vendê-la para um terceiro, às vezes até para um outro herdeiro. Né? Se o herdeiro quiser fazer isso, ele só poderá fazê-lo, tá? Mediante escritura pública. Por que isso? Porque o conjunto de bens da herança, o espólio, é considerado, por determinação legal, um bem imóvel. Está lá no artigo 80 do Código Civil. Tá? Então, as vendas de quinhão hereditário, as vendas do direito, né, à herança, né, a contrato de cessão de direitos hereditários, ele tem que ser escriturado, tem que ser feito por escritura pública. Precisa de autorização judicial? Não precisa, em especial quando nós não tivermos interesses de incapazes. Tá? Quando é que será necessária uma autorização judicial? Quando o herdeiro quiser vender um bem específico. Tá? Então, por exemplo, se o herdeiro quiser vender 20% do seu quinhão hereditário, ele pode fazer isso. Ele faz uma escritura pública de cessão, né, de direitos hereditários e transfere 20% de sua herança para uma outra pessoa. Agora, se o herdeiro quer vender uma casa ou um terreno que foi deixado antes da partilha, ele só pode fazer isso através de autorização judicial. Sem autorização judicial, não é lícita a venda de bens singulares da herança. Tá? Lembrando que, nesses casos de vendas, né, os herdeiros eles têm o direito de preferência, né, para adquirir os bens da herança. Então, se o herdeiro quiser transferir esses bens para uma terceira pessoa, ele vai ter que notificar previamente os outros co-herdeiros para que eles exerçam o seu direito de preferência. Se ele não fizer isso, os co-herdeiros poderão ingressar em juízo, depositando o valor dos bens que foram alienados e ele poderá adquirir o bem nesse sentido. Tá? Depois que uma pessoa veio a falecer, é necessário que dê início, né, ao processo de inventário, né, para que sejam feitos os pagamentos, para que sejam destinados os bens corretamente, né, para os herdeiros. Tá? O Código Civil ele confere o prazo de 30 dias para dar início ao inventário, a contar da data da abertura da sucessão.
Lembrando que o inventário pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Entretanto, né, o Código de Processo Civil determina que esse prazo é de 60 dias. Mas e aí? São 30 do Código Civil ou 60 do Código de Processo Civil? Nós vamos considerar o prazo do Código de Processo Civil. Né? Por quê? Ritos processuais, né, processo é regulamentado pelo Código de Processo Civil e não pelo direito material. Tudo bem? Tá? Então, nós temos que, iniciado o processo de inventário, esse processo de inventário pode ser feito através dos próprios herdeiros, de terceiros interessados. Esse processo de inventário ele vai nomear uma pessoa chamada inventariante, que é aquele que vai administrar todos os bens, cuidar de todos os interesses. Né? E mesmo desde a abertura da sucessão até o início desse processo de inventário, quem é o herdeiro que fica responsável por todos esses bens, né, pela administração, pelos pagamentos? Né? Nós temos no Código Civil uma ordem de preferência. Tá? As pessoas têm uma ideia equivocada de que, por exemplo, o filho mais velho é responsável por toda a administração da herança. Na verdade, não. A administração da herança, quando não tivermos dispositivos testamentários falando sobre isso, ou mesmo quando não tivermos ainda a nomeação de um inventariante, ela é feita ou pelo cônjuge sobrevivente, tá? Ou o herdeiro que está na posse dos bens. Muito cuidado, meus alunos. Herdeiro que está na posse do bem, não necessariamente o herdeiro mais velho. É claro que se nós tivermos vários herdeiros na posse do bem, aí sim o herdeiro mais velho tem a preferência. Tá? Testamenteiro, caso tenha testamento e o testador indicou uma pessoa para administrar os bens, essa pessoa vai ser chamada de testamenteiro e ele vai ter a responsabilidade de administrar os bens. Né? E se não tivermos nenhuma dessas hipóteses, né? Uma pessoa faleceu sem deixar descendentes, faleceu sem deixar cônjuge, tá? O juiz, nesse caso, vai nomear uma pessoa que nós chamamos de administrador ad hoc, para cuidar do patrimônio do autor da herança, né, nesse período de vacância, né, dos bens, né, da vacância hereditária. Bom, caros alunos, com isso, então, nós encerramos essa nossa videoaula. Tá? Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a vocação hereditária. Tá? Um grande abraço, bons estudos, até mais!